Muito boa noite, bom regresso ao nosso programa Educação e o Seu Futuro, consigo Gregory de Mello, com a nossa convidada Maria Pontes, uma imigrante da ilha de São Miguel Açores, que hoje está num cargo de superintendente das escolas públicas de Fall River. Eu vou dizer mesmo superintendente porque, além que o seu título é interim, quer dizer entre, não é? As suas funções é superintendente e tem a responsabilidade inteira das escolas públicas da cidade de Fall River, que apresenta mais de 10 mil estudantes e mais de 1.800 empregados. So, é um cargo de muita responsabilidade e a Maria Pontes tem razão de ser chamada superintendente inteira. Muito boas-vindas mais uma vez. Maria, então, já falamos um pouquinho das suas origens, dos seus estudos, e hoje, no seu cargo de superintendente das escolas públicas de Fall River, como é que chegou a esse ponto? Eu sei que não vamos falar nos negativos. Não gosto de falar nos negativos, mas a Maria está lá por causa de uma situação que aconteceu, mas merece estar lá e explica como é que foi escolhida para esse posto. Eu era assistente superintendente o ano passado e já sabe que coisas que acontecerem, o superintendente presente saiu e a School Committee perguntou se eu estava interessada. Eu acho que o nosso distrito precisava continuar com o nosso trabalho. Tinha muitas distrações e eu estava num lugar que eu conheço o distrito, já estou trabalhando há 20 anos em Fall River e já fui principal, já fui professora, assistente e alguém tinha que fazer o trabalho. Sim, e eu acho que eu tinha a responsabilidade de fazer, sim. Porque agora eles precisavam de alguma pessoa que sabia o que tinha que ser para fazer. Sim, então a sua história é como o nosso amigo João Cabral da cidade de Taunton, não é? Mas o que é, neste caso, estranho como membro do Comitê Escolar da cidade de Taunton é quando a gente recebe as entrevistas todas para um carro, não é? No papel eles são todos bonitos e são os melhores do mundo, mas se a pessoa não está integrada na comunidade e não sabe, não conhece a comunidade, é muito difícil ser um líder de um dia para o outro, especialmente numa situação como está-se a passar, não é? Na cidade de Fall River. Eu penso que foi uma decisão muito bem feita do Comitê Escolar da cidade de Fall River, que muitos que conhecem, o Aguiar e outros, não é? Que foram, neste caso, espertos em fazer essa decisão. E estou lá que, em junho do ano que vem, a Maria continua a ser, eu não sei se... Vamos falar nisso depois, ok? Mas não vamos falar nisso agora. Mas, como membro do Comitê Escolar da cidade de Taunton, o que estamos sempre a preocupar é, neste caso, a comunicação com as famílias, não é? As famílias, por exemplo, o autocarro não chega a tempo e horas, ou a pessoa não sabe se matricular, ou, neste caso, tem problemas nas aulas, e a comunicação não existe entre o professor e os pais. Qual é a solução que a cidade de Fall River, neste caso, Fall River Public Schools, tem para essas famílias? A gente temos departamentos que se o pai precisa, se o autocarro não chega a horas, eles têm um número para chamar, podem chamar o departamento de transportação, tem quase sempre alguém que fala ou português ou espanhol para falar com o pai, ou se precisa registrar, a gente temos um centro no Durfee High School, o Parent Center, que é o centro para ir matricular crianças. Temos várias pessoas que falam português, espanhol, para assistir a pais. Também a gente temos community facilitators nas escolas e falam várias línguas para ajudar e traduzir para famílias que não sabem falar o inglês, para fazer o processo mais simples. A gente sabe que toda a escola deve ter várias pessoas que falem mais do que uma língua para poder assistir a famílias e comunicar com eles. Sim. A minha primeira convidada do meu programa foi Elizabeth Pacheco, que é
chama-se Community Facility, na cidade de Taunton. E ela teve histórias que disse à gente que são histórias que muita gente não conhece. Por exemplo, havia um pai que chamava pouco a pouco porque o filho chegava à casa, só queria ir lá para fora brincar, ou estar no computador a brincar os seus jogos, não queria fazer as aulas de trabalho, não é? E ela, por si, ia à casa falar com o filho para melhor explicar a necessidade que tinha que estar obedecendo o pai, não é? Precisamente, mas também a fazer os trabalhos. E imagino que em Fall River são as mesmas histórias. Oh, exatamente. E também temos School Adjustment Counselors, que são conselheiros que também às vezes vão ter que ir a casa para falar com crianças que não querem vir para a escola. Nossas crianças têm passado um ano e meio muito diferente do que os anos passados. E alguns têm dificuldade entre entrar à escola outra vez. Às vezes a gente temos o conselheiro que vai à casa falar com os pais para ajudar a criança para voltar para a escola. Sim, e a Maria, como superintendente, neste caso, tem as suas reuniões com os seus principais, não é? E, neste caso, o que é que está acontecendo nas escolas agora? Está tudo positivo? Como é que é a reação que se passou os últimos 18 meses nas aulas? O que é que os professores estão enfrentando agora? Eu gostava de dizer que é tudo positivo, mas realmente isso é uma coisa que a gente passamos que é muito diferente, não é? Todos estão fazendo o possível para receber as crianças para trás para a escola, para ajudar. A gente temos ouvido em todos que crianças ficarem atrasadas por causa do Covid. A gente temos que preparar os professores para ajudar as crianças nas áreas que eles estão atrasados e também para continuar a instrução no grado que eles estão voltarem, porque a gente não vai criar outra maneira de ficar atrasado em ajudar nas coisas que eles perderam. Não é fácil. A nossa responsabilidade é de ajudar as professoras em ajudar as crianças a vierem para trás, tiverem um ano e meio, muitos por trás de um telefone ou um computer, e agora têm que vir para trás e aprender outra vez de novo a conviver um com o outro, as regras outra vez. Há muito para aprender e para reconhecer. Sim. E naquela altura, quando as escolas fecharam por causa do Covid, a gente então distribuímos 8.000 Chromebooks. Em Fall River foi a mesma coisa? Exatamente. Então, Chromebooks, hotspots, a gente distribuírem para todas as crianças terem acesso, mas a coisa é que isso foi uma coisa que aconteceu muito depressa, não? Sim. O que a gente temos que fazer e aprender do que passou é a gente temos que ajudar as famílias como se usar aqueles Chromebooks. Sim. Para eles saberem como é que devem de ajudar as crianças. Só pôr um Chromebook na mão de uma criança não é bastante. E também os professores também tiveram que aprender também um modelo diferente, não é? Não foi só os alunos. Só foi um processo que, lá que a gente nunca temos que passar outra vez, mas se tivermos que passar, já estamos melhor preparados, não é? Nunca vai ser 100% como está nas escolas, na aula, com os seus colegas, os professores, mas já estamos a meio caminho, como a gente diz, não é? Os seus planos do futuro até junho, não é? O seu mandato é até junho, presentemente, não é? Mas os seus planos até junho, quais são? Os meus planos até junho são para continuar a ajudar o nosso district e lidar o nosso district para a frente. A gente temos muito trabalho para fazer. Temos que trabalhar com os adultos e com as crianças para todos aprenderem o máximo. Fazemos o máximo que a gente pode fazer para ajudar as crianças com as suas academics, não é? O que estão aprendendo. Sim. E também tem as outras coisas que não se fala, não. O social emotional
trabalhando com as crianças e com famílias e ajudando crianças a ajustar melhor quando vierem para trás. Temos que criar ou estabelecer um environment que todos estão aprendendo, usando a sua capacidade para adultos e para crianças, para terem uma aprendizagem positiva. Sim, sim. E muitos em casa sabem que as escolas receberam muito dinheiro do governo federal, não é? Milhões e milhões de dólares na cidade de Taunton. Eu penso que as escolas de Taunton receberam 24 milhões. Mas o que as pessoas não compreendem é o seguinte, é que se a gente vai, neste caso, entrar pessoal novo, aquele pessoal, neste momento, é um contrato de 1 ano. E o que é que acontece depois daquele ano está estabelecido? Pode não ser renovado aquele contrato. Tem sido uma dificuldade tremenda vir pessoas para ser adjustment counselors, ou mesmo professores, ou coaching, como a gente diz, não é? Coaches nas classes, porque não querem só aquele trabalho de 1 ano, querem um futuro, não é? Que, logicamente, todos queremos. Mas aquele dinheiro não está estabelecido para longo termo. Chama-se short term. E em Fall River é o mesmo problema, não é? Exatamente. A pior coisa que a gente pode fazer é criar um problema para 3 anos, quando acabar o dinheiro, não é? Só ter o dinheiro, a gente também vamos ter 39 milhões de dólares. Sim. E temos que fazer, o que a gente deve fazer é usar o dinheiro para comprar coisas que a gente precisa, para fazer toda a diligência que os nossos buildings estão todos prontos e vamos ver a qualidade da ar nas escolas, o que é que precisa cada building para fazer. E também, já sabe que a gente precisa de professores também para ajudar para as crianças que fiquem atrasadas, mas a gente temos que pensar que daqui a 2 anos a gente não querem ter layoffs, não é? Sim. Se a gente só vai investir o dinheiro em pessoas, a gente não vai poder manter esse pessoalmente. Temos que usar um balanço, algumas pessoas, também para resources, não é? E também para os nossos edifícios para manter e tecnologia, que isso é uma coisa que abriu os olhos à gente, não é? Que a gente todos tem que ter, em cada escola, cada criança deve ter, a gente temos que educar os adultos, como disse, e as crianças como deve-se usar, mas temos que usar aquele dinheiro, temos que usar a nossa cabeça com a visão daquele dinheiro. É verdade. E uma pergunta que é feita para mim sempre, especialmente nas alturas das eleições, eles dizem assim, qual é o tamanho da classe que deve ter alunos por professor? E aí fica a pensar, mas temos alunos nas primárias, nas secundárias, no liceu, não é? E não tem um número certo. Mas como é que essa pergunta vem a ser? Qual é o número? Qual é o segredo? Eu preciso saber. A Maria sabe dizer? Não há segredo. Toda a gente pergunta essa pergunta porque acham que, a gente gostava de ter 20 crianças numa classe, mas temos que ter bastante difícil e professores pessoalmente para manter esses números. Agora, as nossas classes primárias, especialmente, têm uns 25 crianças. E acho que quando as crianças entram para o liceu, têm mais que escolher e são mais espalhados. As classes, às vezes, são mais pequenas, mas 25 é o nosso número, mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Sim. Maria, estamos a chegar ao fim do nosso programa. É incrível que já estamos passando de 30 minutos, mas quero desejar a Maria muito boa sorte. Eu sei que a Maria tem capaz de continuar o trabalho. Quero que a Maria seja candidata para o superintendente em junho, porque eu sei que tem aquelas habilitações e já sabem que tem confiança em si de ser. Mas não diga aqui, mas é que depois quero que a Maria seja candidata, porque é pessoas como a Maria que têm aquela razão de estar naquele posto, porque tem as origens de viver como imigrante
e saber como é que aquilo trabalha, não é? Porque é muito importante. E vou acabar a dizer aqui ao pessoal em casa que a Maria diz: If I can do it, everyone can do it, não é? É verdade. So, é isso mesmo. Vamos deixar a conversa aqui. Maria, muito obrigada a sua visita. Eu sei que está comprometida, tremenda, e que vir de cá é difícil, mas agradeço e a comunidade também agradece. Muito boa noite para todos. Mais uma vez, obrigado por assistir ao nosso programa. Até para a semana com outro convidado, Gregory de Mello, Educação e o Seu Futuro. Muito boa noite. Obrigado.